Bom, pessoal, então, para dar início à segunda aula da semana, né, já que nós temos duas aulas, eu vou dar uma passada geral e colocar alguns novos conceitos aí sobre a ecologia, que é o que a gente está trabalhando, ok? Então, o que é a ecologia? A ecologia é a ciência que estuda as relações existentes entre os seres vivos, né, ou seja, a vida, e o meio. Ocorre que a vida na Terra está organizada em níveis hierárquicos de complexidade, os chamados níveis de organização. E aí eu vou começar aqui do nível mais geral, né, para o mais básico, certo? Você tem aqui a biosfera. Mas por que biosfera? Aí você tem um planeta aqui que é uma esfera. Então logo a bio de vida, né? Biosfera é toda a vida que está no planeta. Bom, o que compõe essa biosfera? Diferentes ecossistemas, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre eles, tá? Esses ecossistemas estão cheios de comunidades, que nada mais são do que conjuntos de populações. O que são populações? São conjuntos de seres da mesma espécie. Esse ser sozinho ele vai ter diferentes sistemas, né, como o sistema digestório, sistema circulatório, que está sendo evidenciado aqui na figura. Ele vai ter, então, nesses sistemas órgãos, né, por exemplo, aqui o coração, que faz parte do sistema circulatório. Esses órgãos serão formados por tecidos, que por sua vez são constituídos por células que são diferenciadas, né? Até aqui a gente tem a vida, né? Agora, a partir daqui, quando entra a molécula, né, eu tenho molécula de açúcar, de gordura, etc., ela não é mais considerada viva, mas ela constitui a vida, né? E quem que faz as moléculas? Os átomos, né? Então, por exemplo, a água aqui são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, o gás carbônico, que é um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, e assim por diante. Ok? Bom, então quando a gente fala desse tipo de ecologia aqui, a gente não está falando daquela ecologia do cara que fica abraçando árvore, né? A gente está falando da ecologia ciência, ok? Bom, dentro desse contexto você tem os nichos ecológicos. O que vem a ser o nicho ecológico? Então toda espécie tem um nicho ecológico. Trata-se de um modo de vida de uma espécie. Isto é, suas relações adaptativas com o meio, seu tipo de alimentação, o que representa como alimento para outras espécies, sua forma de reprodução, seu método de caça e de fuga, seus hábitos noturno ou diurno, etc. Então aqui a gente tem uma sussuarana, né, que o nome científico é Felix concolor, né, é um animal da nossa fauna. E aí aqui, ó, qual que é a alimentação dela? Ele é um animal carnívoro, né, um predador, tal. Qual que é o hábito dela? Bom, ela vai ter um hábito de caçador solitário, com hábitos noturnos, né, capaz de subir em árvores e morros, podendo em um único dia só se deslocar 80 quilômetros. Tal. O que ela come? Quais são as presas dela? O que ela caça? Então, mamíferos, aves e peixes. Né? E na sua reprodução, ela vai ter só a fêmea vai ter o cuidado parental, né, cuidar da prole, né, que pode variar de 1 a 5 filhotes. Tá? E após cerca de 90 dias de gestação, os filhotes nascem, né, e eles vão ficar durante 1 ano com a fêmea. Tá? Então, nicho ecológico é o quê? É a função desse cara lá no meio, qual que é a função desse cara no meio, e depois dessa função, a interação dele com os outros seres vivos ali. Mas basicamente a gente costuma falar que o nicho ecológico é a função dele lá no meio. Bom, muito bem. Bom, esse cara então ele tem um habitat, certo? O que é habitat? É um ambiente físico em que vive uma determinada espécie. Várias espécies podem compartilhar o mesmo habitat, mas desempenhar diferentes atividades biológicas, ou seja, tem um nicho diferente, né? Portanto, há casos em que em um mesmo habitat coexistem diferentes espécies ocupando diferentes nichos ecológicos, conforme eu disse. Então, muitas espécies têm esse lugar aqui, que vocês estão vendo esse castelinho bonitinho, como habitat. Então, vamos ver o que acontece. Ó, a gente tem planta, tem um mosquinho, tem um anfíbio, fungo, peixe, cada um vai ter uma função aqui nesse local, certo? Muito bem.
Sobreposição de nichos ecológicos. Quando temos no mesmo habitat espécies com nichos ecológicos semelhantes, a gente chama isso de sobreposição de nicho. Então aí vai ter uma competição interespecífica, que a gente vai trabalhar isso com mais calma em interações ecológicas, que eu não vou falar nessa primeira semana aí de revisão. Portanto, é possível termos vivendo em um mesmo ambiente físico duas ou mais espécies competindo por parte dos recursos naturais, como alimento, território e luz, né, no caso dos autótrofos que fazem fotossíntese, ou nutriente. Então você tem aqui um exemplo da savana africana. Você tem o leão, e você tem o guepardo, e você tem o leopardo. E todo mundo quer capturar aqui o antílope. Então eles estão concorrendo aí, competindo para comer o antílope. Okay? Bom, houve esse cientista aí, o Gause, né, que ele diz o seguinte, que duas ou mais espécies vivendo em um mesmo lugar não podem ocupar um mesmo nicho por muito tempo. Então, segundo esse cara, apenas uma delas irá sobreviver, aquela que for mais adaptada. Este pensamento foi conhecido como o princípio da exclusão competitiva. E aí a gente sempre vai lembrar, né, que eu sempre falo isso, até que o Darwin fala muito isso, que não existe essa história na natureza da lei do mais forte, é sempre a lei do mais bem adaptado. Né? Então aqui a gente tem um gráfico, vamos ver aqui. O que será que é densidade populacional? Então a densidade populacional é a quantidade de seres vivos que vivem ali. Né? Daqui a pouco a gente vai ver que tem até um cálculozinho que dá para fazer isso aqui. Tá? Então, duas espécies de paramécio, então Paramécio caudalto e Paramécio aurelia, foram cultivados em diferentes tubos de ensaio. Para quem não sabe, o Paramécio é um protozoário microscópico, tá? E mantido durante um tempo com o mesmo alimento, bactérias e leveduras. As duas populações cresceram normalmente e atingiram um equilíbrio após um determinado tempo. Então, aqui está mostrando a densidade populacional dos dois paramécios. Tá vendo? Um está em azulzinho, que é o Aurelia, e em vermelhinho o Caudatum, no período de 20 dias. Certo? Aí o que aconteceu depois aqui? Duas espécies de paramécia foram cultivadas no mesmo tubo de ensaio, então aqui eles estavam em tubos de ensaio diferentes, certo? E mantidas durante o mesmo tempo, com o mesmo alimento. E aí é o que aconteceu. Um se sobrepôs e o outro foi eliminado de uma certa forma, né? Muito bem. Aí aqui tem duas questõezinhas de vestibular, né? Deixar para vocês aí, depois vocês dão uma pausadinha no vídeo, tentam responder aí, tá bom? Bom, o próximo assunto seria cadeia e teia ecológica, isso eu não vou falar, cadeia e teia alimentar, né? A gente já falou bastante. Eu acho que aqui, vamos ver se tem alguma coisa que não foi dita aqui. Bom, então o que a gente tem que lembrar? Quem são os autotróficos? Né? São os caras que fazem fotossíntese. Tá? E o que eles fazem aqui? Eles pegam a energia solar, a energia luminosa, e vão transformar em energia química. Certo? Já os heterotróficos não. O que eles vão fazer? Olha lá, eles vão, né, o autotrófico produz a matéria orgânica, aí o decompositor vai consumir esse cara depois que ele morreu, e o que ele vai produzir de novo? Matéria orgânica de novo. Tá? E aí o ciclo, né, que a gente já comentou lá nas outras salas, depois nas outras aulas, se quiser dar uma lidinha aí na outra aula, é só parar aí e dar uma lida no texto. Tá? Não vou entrar nesse detalhe de novo não. Bom, exemplo de cadeia alimentar também, acho que, né, a gente já falou pra caramba. Certo? E aqui um exemplo aí de teia. População. Então aqui, né, população, você tem um único cara, ele é um indivíduo. Quando eu junto os caras da mesma espécie, eu tenho uma população. Tudo bem? O que é uma densidade populacional? Que estava lá no outro gráfico, né? Ó, eu pego a área
né? E divido a quantidade de indivíduos por essa área ou volume. E aí eu vou ter a densidade. Tá? Então aqui, ó, um cientista detectou 27 mil bactérias Escherichia coli em uma nota de R$1, cuja área é de aproximadamente 90 centímetros quadrados. Qual é a densidade populacional? Aí, ó, você tem aqui, assim, né? E aqui, ó, um piscicultor criou 80 alevinos de salmão. Alevino, para quem não sabe, é o filhotinho do salmão, né? Num tanque de 800 metros cúbicos de água. Qual é a densidade proporcional dos alevinos? Aí, de novo, é só você fazer a continha. Beleza? Bom, o que vai influenciar o tamanho da população? Ó, o que faz crescer? Número de nascimentos e os caras que estão chegando. E o que vai fazer diminuir? Morte e os caras que estão indo embora. Então, ó, lembra lá da nossa pirâmide que a gente fala muito de equilíbrio? Então a população tende a manter um equilíbrio. Ó, os caras tá enchendo de gente, aí os caras vão embora, outros morrem. Tem pouquinha gente, vai chegando os caras, vai nascendo mais. Tá? Pois bem. Bom, aí ó, você tem aí a questão do crescimento populacional, né? Capacidade reprodutiva da espécie, e aí ó, você tem uma curva que mostra a população que cresceria se os recursos nacionais fossem inesgotáveis. Né? A gente está vendo muito isso agora aí com a questão do vírus, né? Porque a gente está prestando atenção justamente nessa curva, né? Quando é que ela vai começar a chegar no seu ápice e vai começar a decair, que quer dizer que aí o cara não está tendo mais gente para atacar. Né? Olha aí, ó, que interessante. Então você tem dois exemplos aqui de tipo de curva. Tá? Que vai estar ligado a todas aquelas interações que a gente viu antes. Tá? Que é a curva da população. Então você pode ter essa curva em S, pode ter essa curva em J. Tá? Como é que acontece essa curva em J? Quando chega-se no ápice, né, no clímax, e aí começa a decadência. Okay? Bom, comunidades. Então, ó, é a famosa biocenose que a gente já chegou a comentar, né? Bio é vida e cenose é cenário de vida, né? Tá? Então é o conjunto de todos os seres vivos que estão num determinado local, né? E aqui você vê ó, diferentes populações aqui formando uma comunidade, certo? E aí tem os nomezinhos aí, né, que a gente usa. Então, ó, quando a gente fala de sucessão ecológica. Então, ao longo do tempo, as comunidades biológicas podem sofrer modificações. A transformação de biodiversidade biológica e de produtividade que uma comunidade sofre ao longo das gerações é chamada de sucessão ecológica. Então, você vai ter uma comunidade pioneira, né, que são as espécies pioneiras, ou seja, as que começam lá. É muito comum a gente ver em terreno baldio, né? Deixa o terreno baldio e aí logo aparece mamona lá, porque ela é pioneira, né? As transitórias, né, que é aquelas que vão dar condição para depois chegar à comunidade estável, que é o clímax, né? Que aí é quando fez sombra, juntou umidade o suficiente para que pudesse desenvolver a floresta como um todo. Bom, então você pode ter dois tipos de sucessão. A primária, que é aquela que ocorre em locais estéreis, né? Então a rocha está lá nua tal. Aí o que acontece? Começa a ter intemperismo, chuva, vento, etc. Aí começa a surgir uns líquenzinhos, né? Que são vegetais muito simples, pequenininhos, né? O famoso lodo tal. E aí, aliás, líquen é alga com fungo, né? E depois pode começar a surgir também algumas briófitas, que eu já me confundi aqui. Tá? Mas o líquen é alga com fungo somente, tá bom? E aí depois começam pequenas gramíneas, né? E aí já começa a ter mais uma cara de paisagem, assim, né? Então o solo fica rico em nutrientes por causa de todas aquelas interações que houveram ali com o ambiente, certo? E aí você chega no clímax. E uma outra forma é a secundária, aquela que ocorre em menor tempo a partir de lugares que eram habitados, mas foram destruídos pelo homem. Tá? Então você teve lá uma queimada, tal, alguma coisa assim,
né? Mas aí você às vezes tem um solo que já não é tão pobre, né? E aí ele vai passar pelos, vai pular pelo menos a primeira etapa aí, certo? Pois bem, aí vem um pouquinho aí das dinâmicas, né? Tá? Durante a sucessão ecológica. Então, ó, você pode ter aumento da biodiversidade, ocorre aumento da diversidade de nichos ecológicos, lembra? Os caras ali que ficam competindo, os caras que têm uma função ali. Ocorre aumento da biomassa, né, produtividade primária bruta, e aí ocorre um aumento do consumo da biomassa e a diminuição da produtividade primária líquida. Muito bem. E por último a gente tem o ecossistema. Tá? O que é um ecossistema? Trata-se de um conjunto que envolve seres vivos, meio biótico, né? Ou a comunidade ou biocenose, né? E o lugar, o biótopo. O biótopo, ele vai ser a parte vai ter a parte abiótica, que são os fatores físicos, químicos, como vento, chuva, água, tal, que não são vivos. pH, né? Bom, o ecossistema, gente, até aquele terráriozinho lá que vocês fizeram, ele pode ser considerado um ecossistema, tá? Então, além de envolver interações entre seres vivos e meio físico, ecossistemas são caracterizados por uma certa estabilidade ou sustentabilidade, autossuficiência. Portanto, segundo os estudiosos, o tamanho de um ecossistema pode variar. Um lago, uma floresta, um costão rochoso, uma praia. A espécie humana é capaz de construir ecossistemas artificiais com menor grau de sustentabilidade, como aquário, cidade, cultivo vegetais, áreas de terra, e até o terráriozinho lá que a gente fez. Muito bem. Aí uma classificação de ecossistemas, né? Isso aqui ele vai ser objeto de estudo de outras disciplinas, tá? Ou até mesmo de outras aulas, né? O que são os biomas, tal. Há uma discussão, por exemplo, tem gente que acha que Mata Atlântica é um bioma, tem gente que acha que todas as florestas tropicais são biomas, como está aqui. Tá? Então, se a gente falar de bioma nacional, a gente vai falar que a Mata Atlântica é um bioma, que a, o Pantanal é outro, já temos que vamos falar que é um ecossistema. Então, e aqui você tem os ecossistemas de transição, né, que passa de um para o outro. Tá? Então, ó, entre o meio terrestre e o oceano você tem o mangue, entre o rio e o oceano você tem o estuário. E você tem os aquáticos aqui. Certo? Então eu acho que era isso. Né? Acho que deu um apanhado geral, coisas que já tinha falado e coisas que não tinha falado ainda. E assim a gente encerra a aula de biologia desta semana, com 2 aulas, como a gente faz também lá na escola. Deu aí meia hora de gravação, né? 18 minutos esse aqui, 8 minutos o outro vídeo. Acho que tá bom. Ficou faltando só a atividade que eu posso postar aí até sexta-feira. Eu vou postar algumas atividades para vocês, ok? Um abraço, professor de Joel. Tchau.